Sejam muito bem-vindos à segunda temporada do Relaciona. E a novidade você já notou, né? Agora em formato de podcast. Assim, você não precisa ficar preocupado com o vídeo e pode ir ouvindo, absorvendo, concordando ou não, enquanto dirige, enquanto faz suas coisas do dia a dia, não é verdade? Na nossa primeira temporada, falamos de amor próprio, chamado, filhos, trabalho, A2, artes e amizade. Recebemos convidados para lá de especiais e não será diferente na segunda temporada. Só o formato e a dinâmica que vão mudar. O formato de podcast e teremos um Relaciona mensalmente. E para a nossa estreia, convidamos a querida Jaqueline Seres. Ela é brasileira, mas está morando em Portugal atualmente. Casada com o Ronaldo, mãe da Marina e da Fernanda, é terapeuta de florais de bar e master coach, youtuber, e você precisa se inscrever no canal de mesmo nome, Jaqueline Seres. Ela também está no TikTok como @JaqueSeres e no Instagram como @JaquelineSeresCoach. Eu sou um perseguidor, eu sempre falo isso para ela. Maratona os vídeos no YouTube e sempre conversamos pelo WhatsApp. Ela vai falar sobre relacionamentos nesse primeiro Relaciona em sua segunda temporada. Vamos lá? Olá, meu nome é Jaqueline Seres, eu sou palestrante, master coach, terapeuta de florais de bar. Eu treino e facilito transformações na vida. Eu desbloqueio e potencializo padrões de vivência para que você possa ter capacidade e habilidade de poder transformar a sua vida diariamente. Utilizo ferramentas de alta performance, atendimentos individuais. Sou brasileira, morando em Portugal. E hoje estou aqui para gravar esse podcast que eu fui convidada pelo Leandro Capilupi e eu sou muito grata e fico muito honrada em poder trazer um pouco do meu conhecimento, da minha expertise, e vou falar de um assunto que eu adoro, que é o assunto de relacionamento. Leandro, muito obrigada e gratidão. E a primeira pergunta é: como você define um relacionamento? E essa pergunta é uma pergunta bem simples e ao mesmo tempo bastante capciosa, mas que eu considero ao longo da caminhada da minha vida que relacionamento é a ligação entre um ou mais indivíduos, que aceitam ali em comum acordo, mesmo que indiretamente, algum tipo de convívio, algum carinho, respeito e aceitação. E por que eu falo que indiretamente também aceitam? Porque quando você está num ambiente de trabalho, quando você é contratado para o ambiente de trabalho, você não conhece todas as pessoas que estão ali, que já foram contratadas ou que serão contratadas. Você não tem autonomia nesse discernimento de contratação. Porém, você vai ter sim que ter um convívio, que ter esse carinho, vai ter que ter essa aceitação, ou seja, você vai precisar ter algum tipo de relacionamento e esse tipo de relacionamento não foi uma escolha sua. Então, eu defino relacionamento dessa forma. A segunda pergunta é: você se considera uma pessoa fácil de se relacionar? E eu venho aqui dizer que sim, eu me considero uma pessoa fácil de me relacionar. Vejo que isso foi uma construção que eu fiz na minha vida ao longo do tempo, porque quando você é jovem, você é muito questionador, você acaba sendo muito impositor. Isso vem muito da forma como você foi educado e acaba que você traz isso para o seu dia a dia. E com o passar dos anos, sim, eu consegui me desenvolver e conviver melhor e aceitar melhor. Então hoje eu me considero sim uma pessoa bem fácil
de se relacionar. A terceira pergunta é se o meu relacionamento ele é mais fácil com as pessoas mais fechadas ou com pessoas mais descontraídas. E hoje eu vejo que quando você aprende a conhecer o perfil comportamental das pessoas e entender que cada pessoa tem o seu tipo, sim, de maneira de viver, de maneira de se comportar, de maneira de se expressar e de opinião, esse ser mais fácil não está muito em relação ao outro, ao tipo do outro, mas sim a você. Então é você quem define de que forma que vai ser o seu relacionamento com o outro. Isso é autorresponsabilidade, claro. Isso você tem ao longo do tempo, isso você tem com estudo, com leitura, com aprendizado. Então, para mim hoje é bem diferente, porque quando eu tenho uma pessoa próxima de mim, ou que a pessoa chega até a mim, seja através de atendimento, seja porque eu estou conhecendo em algum lugar, eu automaticamente já faço aquela leitura. E aí eu já sei o que aquela pessoa deseja. Então é bem mais fácil para você poder interpretar até a forma como aquela pessoa se comporta. Então eu aprendi sim a respeitar essa individualidade, essas diferenças de perfis, e isso é maravilhoso porque te traz uma amplitude de conhecimento de si e do outro muito grande. E claro, desta forma o relacionamento acaba ficando mais fácil. A outra pergunta fala a respeito do círculo de amizade, né? Se existe uma hegemonia ou uma pluralidade. E eu digo que sim, existe uma pluralidade porque o meu perfil é um perfil bastante agregador e inclusivo. Então, quando eu percebo que a pessoa está meio deslocada, que a pessoa não esteja conseguindo conviver ou se expressar ou verdadeiramente estar atento ao que está acontecendo ali, de forma a contribuir, de forma a dar a sua opinião, eu faço questão de poder trazer a pessoa para que ela possa conviver. Então eu entendo que seja um motivo bem importante no sentido de você perceber como que a pessoa funciona dentro daquele círculo de amizade e que ela oscila assim de comportamento. Então, para mim é muito tranquilo e no meu círculo ele é bastante plural. E eu adoro, porque dessa forma eu consigo, inclusive, me desenvolver, entender outras formas e estar ali nesse aprendizado constante, que é uma coisa que eu amo. A próxima pergunta é: nos seus relacionamentos você é melhor ouvindo ou falando? E eu tô aqui para te responder que depende. Depende bastante da situação, né? Quando eu estou atendendo, eu sou muito melhor ouvindo, porque eu preciso sim prestar atenção no que a pessoa está me falando, para ver se a pessoa, quando está falando, está trazendo realmente a verdade, ou se a pessoa está ali contando uma historinha para poder justificar algo na vida dela. Então eu faço questão de ouvir e paro e escuto assim verdadeiramente, e faço vários questionamentos para que eu possa ouvi-la, porque ao longo da conversa ela vai acabar expressando algo que eu consiga ser mais cirúrgica ali para que eu possa ajudar. Porém, dentro de casa, eu sou uma pessoa mais falante, sim. Eu sou uma pessoa que estou sempre ali interagindo. Eu gosto de me comunicar, eu gosto de ser expressiva, eu gosto de dar minha opinião. Então, depende demais da situação. Mas as pessoas que me conhecem, né, e quando falam do meu perfil, o meu perfil é um perfil mais falante.
E quando a pessoa vem para um processo comigo e me vê atendendo, né, aquele horário, eu já tive gente, inclusive, comentando comigo que eu sou uma outra pessoa. Então, depende demais da situação e, graças a Deus, eu consegui aprender isso para poder desenvolver com o meu trabalho. A próxima pergunta é a respeito de se existe algum tipo de relacionamento que eu gostaria de restaurar e por que eu ainda não fiz. Se sim, o motivo pelo qual eu ainda não fiz essa restauração. E eu quero dizer que sim, existe um relacionamento sim que eu gostaria de restaurar. Inclusive eu já tentei restaurar em vários momentos, mas infelizmente a pessoa não conseguiu sublimar, não conseguiu entender que foi um momento, não conseguiu entender que com o passar dos anos, né, as coisas mudam. E realmente eu não consegui fazer essa restauração. Eu sinto por isso, porque eu entendo que você restaurando um relacionamento é menos uma mochila que você esteja aqui carregando, mas a gente não tem essa decisão pelo outro. Então a gente faz a nossa parte, né? Isso está dentro do meu valor. Então eu tentei sim, tentei de várias formas, tentei em vários momentos. Mas a pessoa ainda não está aberta para poder restaurar esse relacionamento. Então eu só tenho verdadeiramente que aguardar. A outra pergunta é a seguinte: o que as pessoas que eu conheço dizem do meu temperamento? E se realmente o que as pessoas dizem é o que eu gostaria de transmitir. E essa pergunta é muito legal porque a gente percebe sempre que a comunicação é algo bem complexo e que às vezes você tem certeza que você está se comunicando muito bem com aquela pessoa e na verdade talvez você não esteja se comunicando. Talvez a pessoa não esteja realmente compreendendo, não está no mesmo nível ali de compreensão, e isso não quer dizer que uma esteja acima ou que uma esteja abaixo, mas não está realmente no mesmo nível. Inclusive, essa semana houve uma situação em relação a isso, uma situação bem expressiva na minha vida, e que faz parte, né? Faz parte da vivência, faz parte do aprendizado, faz parte da caminhada aqui. Mas no geral, eu transmito sim o que eu desejo e as pessoas falam. Eu já fiz inclusive uma enquete em relação às pessoas que me conhecem e eu recebi um feedback e achei muito interessante porque realmente trouxeram pontos que são pontos importantes dentro dos meus valores e que é isso que eu quero transmitir sim. E isso é muito natural meu, né? Por eu ser muito comunicativa, por eu ser muito participativa, eu sou uma pessoa que eu acordo bastante feliz, que eu tenho o meu dia bem feliz em relação a isso. O meu estado natural é estar de bem com a vida, isso é muito meu, é uma coisa muito natural. Eu acredito que isso venha dos meus pais, porque o meu pai era assim, a minha mãe ela é assim, apesar de todas as circunstâncias da vida dela. É uma pessoa descontraída no sentido de viver a vida dela, de estar rindo e estar seguindo, independente do que esteja ali acontecendo. Então, eu vejo que eu transmito sim para as pessoas, né? Essa parte da felicidade, essa parte do acreditar, essa parte da fé, essa parte da força, da amizade. E é muito legal quando você recebe esse retorno e esse feedback das outras pessoas a respeito disso. Mesmo sabendo que dentro do meu temperamento eu sou uma pessoa bastante exigente. Então isso é muito relevante ressaltar aqui.
Bom, em relação à próxima pergunta, né, que é bastante capciosa, que questiona assim, o que não dá para suportar num relacionamento. E eu acho que esse suportar dentro de um relacionamento depende muito do momento. Depende do momento, depende da idade, depende do acontecimento, depende da outra parte. Mas existe algo, sim, que isso toca profundamente dentro de mim, porque está dentro do meu valor. Isso mexe comigo, isso mexe com a minha estrutura, isso mexe, sim, com a minha balança, né? Que é em relação à mentira. Porque eu acho que a mentira cria uma mina. Eu acho que você pode até tentar colar, sim, algo. Porque como eu trabalho muito voltada para essa parte de transformação do ser humano, dentro desse meu trabalho, eu acredito verdadeiramente na recuperação do ser humano, né? Eu vejo aqui isso, eu vejo as pessoas mudando de opinião, sim, eu vejo as pessoas mudando algumas atitudes e alguns comportamentos que antes tinham, sem saber ao menos por que tinham aquele comportamento. Então eu acho que por esse motivo eu vejo que depende do que você precisa suportar. Então isso é muito relativo daquele momento. Mas a mentira para mim é algo muito forte. Então é bem complicado você ter que gerir isso dentro de você nos casos de necessidade. A próxima pergunta agora é a respeito de como define a palavra inimigo. Bom, é muito difícil, eu acho que eu nem sei assim definir essa palavra inimigo, porque eu vejo que eu acho que é uma palavra muito forte, né? É muito taxativa. Essa palavra me remete, né? Tem um peso muito voltado para a guerra, para algo eterno, né? Tipo, você vai ter que carregar esse inimigo à vida. E isso não faz parte do meu perfil, né? Então é bem difícil eu definir essa palavra. Mas o que me remete é essa coisa da guerra eterna. E isso é muito pejorativo, né? Então eu prefiro sempre pensar que aquelas atitudes naquele momento não foram boas, né? E que você tem um caráter melhor ali por trás. Então, definir essa palavra inimigo, para mim, é bem complicada, porque esse nome já vem carregado assim de algo muito profundo, muito ruim e muito eterno. E isso não faz parte da minha vida. Agora vem uma pergunta que é se você tem algum inimigo. E eu entendo que não, né? Graças a Deus, eu vejo que eu não tenho. Eu acho que isso é muito opção da outra pessoa. Então não vejo hoje nenhum motivo que eu tenha dado ou feito na minha vida que pudesse gerar uma pessoa a ser a minha inimiga ou meu inimigo. Até porque eu sou uma pessoa bem tranquila no sentido de reconhecer os meus erros e de pedir perdão, enfim, de me regenerar ali. Então eu acredito que eu não tenha, né? Graças a Deus, isso nunca apareceu na minha vida dessa forma, alguém se declarando ou mencionando ou explicitando algo dessa forma. Então eu acredito que não. E eu sou muito tranquila em relação a isso, porque eu não posso carregar uma mochila que não é minha. Então eu vejo que não tem porquê.
Eu sou uma pessoa, inclusive, muito preocupada com o próximo, né? Eu sou bem preocupada com esse bem-estar do outro, com essa liberação do outro. Eu sou bem preocupada com esse deixar livre o outro, tanto para que a pessoa possa pedir, né, e falar algo, olha, eu acho que não foi legal, acho que você pode melhorar. Como eu cobro muito em relação a isso, eu falo muito em relação a isso, eu deixo isso muito aberto para outras pessoas, seja em ambiente de relacionamento, seja com filhos, seja em trabalho. Então eu não vejo motivo para isso, até porque eu sou uma pessoa bem altruísta. Eu tenho zero de egoísmo, o egoísmo passa bem longe de mim. Então não consigo hoje identificar nenhum tipo de inimigo, mesmo que fosse oculto. E agora vamos para mais um questionamento, e esse questionamento é um questionamento que eu amo, que eu adoro, é um questionamento assim maravilhoso, que é como que eu defino o meu relacionamento com Deus, né? E eu costumo até brincar em relação a isso, porque eu costumo falar que ele é meu sócio-atleta, né? E por que que ele é meu sócio-atleta e por que que o meu relacionamento com ele é dessa forma? Porque eu vejo Deus muito em nós, né? E eu vejo nós em Deus. Então eu não consigo ver esse relacionamento como um relacionamento distante, como um relacionamento como um relacionamento afastado. Então, para mim é muito maravilhoso em relação a isso, porque eu converso com Deus todos os dias. Eu sou grata a Deus todos os dias. Todas as vezes que eu paro para pensar na minha vida, quando eu paro para pensar na minha infância, quando eu paro para pensar na minha adolescência, quando eu paro para pensar no meu crescimento, quando eu tive a minha primeira filha, quando eu casei, dos meus pais doentes, né? Eu passei muitos anos em relação a tudo isso. De doença, e ter casado nova, e faculdade, e trabalho, e filhos, e casa. E quando eu penso nesse pacotão, eu não consigo imaginar esse pacotão sem o meu sócio-atleta, sem que ele estivesse ali comigo dia e noite, sem dormir, me orando, me vigiando, tomando conta de mim. Então eu sou muito grata, o meu relacionamento é de total abertura, me sinto uma pessoa totalmente conectada com Deus, conectada com o universo. Eu sinto isso dentro de mim, as coisas fluem para mim com bastante facilidade, eu fico muito grata em relação a isso. Até nos momentos quando eu penso que, peraí, tá acontecendo alguma coisa aqui que eu não tô gostando, quando eu vou ver lá na frente, pode ter certeza absoluta que são coisas muito melhores. Então, isso para mim é muito diário, né? Esse contato é muito diário, essa ajuda é muito diária. Esse meu relacionamento com ele é muito diário em várias vezes durante o dia. Eu falo com ele, eu agradeço, eu peço para que tudo possa fluir, né? Eu vejo que é um canal para mim o maior. Então, isso me proporciona verdadeiramente todos os dias, é como se fosse uma chave para que eu pudesse acordar, e aí eu ligo a minha chavinha ali com Deus, no sentido de que continuo aqui, agradeço por mais um dia e sigo fazendo o que eu preciso fazer. E
mesmo quando eu estou passando algum momento que não seja tão bom, né? Porque eu vejo que todos os momentos são bons, até os ruins, né? Que talvez você não esteja enxergando coisas que você precisa enxergar, né? E eu acho muito importante, porque Deus está enxergando por você. Então, às vezes, Ele traz algumas situações ali para você que você pensa, meu Deus, que situação ruim. Mas talvez seja ali para você enxergar, né? Coisas que você realmente não está conseguindo ver. É como se você tivesse com a sua visão com escama de peixe ali na frente. Então, essa chave diária que eu ligo, essa chave diária que eu tenho de contato, é um relacionamento para mim que todos os dias eu renovo a minha fé, renovo a minha esperança, renova a minha vontade de viver, renova a minha aceitação, renova a minha gratidão. E eu sei que nenhuma folha cai da árvore que não tenha realmente a autorização dele. Então eu sigo bem tranquila em relação a isso e vejo que eu entrego diariamente as minhas mãos, entrego a minha vida, entrego a minha família, entrego o meu trabalho, entrego tudo, porque eu vou fazer 49 anos agora e eu nunca fiquei desguarnecida do meu Deus. Eu nunca me senti desguarnecida. E eu já passei por muitos momentos bem tensos na minha vida, mas eu sempre soube que Ele estava ali, ou do meu lado, ou me carregando no colo, ou me dando a mão, ou me dando um abraço, ou me dando um sopro, né, que é o sopro da nossa vida, mas sempre ali do meu lado. Eu gosto de falar disso. Eu sinto amor ao falar desse tema do meu relacionamento com Deus. E só de eu falar, e quando eu tô aqui nos meus atendimentos, né, quando eu tô aqui conversando com as pessoas, eu faço questão de trazer esse amor, de trazer esse perdão, de trazer essa gratidão, porque Deus é isso, é amor, é perdão e é gratidão. E a gente não tá aqui para sofrer, a gente não tá aqui para não entender, ou a gente não está aqui para ficar se lamentando, se questionando ou se punindo. Pelo contrário, a gente tem que estar aqui todos os dias, a gente tem que estar agradecendo todos os dias pela vida, a gente tem que estar agradecendo todos os dias por qualquer coisa que esteja acontecendo com a gente. Então, assim, o meu relacionamento com Deus é maravilhoso e eu não consigo nem encontrar uma palavra ou algo para falar em relação a isso, porque é algo tão grande, né, tão estratosférico assim, tão ilimitado, que eu não consigo. E é impressionante que todas as vezes que eu dou alguma estremecida por algo, eu faço questão de me fechar, né, no sentido de me recolher um pouco, de me ouvir, né? E se eu escuto algo ali no meu coração, no meu, sabe, do tipo, segue, não vai ser às vezes tão fácil seguir por esse caminho, mas vai nesse caminho, eu sigo exatamente nesse caminho. Mesmo sabendo que talvez não seja o caminho mais fácil, mas eu sigo nesse caminho. Porque ao longo da minha trajetória, todas as vezes que eu segui, deu certo. Certo. E então isso para mim é claro como água. Tudo que eu peço, pode não vir naquele horário exatamente, naquele tempo exatamente do que eu estava esperando, mas tudo que eu peço, tudo que eu direciono ali, de alguma forma, aquilo chega para mim, aquilo vem para mim. Eu sou muito grata.
E eu tenho certeza que isso vem da família. Sou muito grata aos meus pais em relação a isso, porque eles me transmitiram muito em relação a isso. Aos meus avós, né? Eu vejo que isso está muito da nossa árvore, da nossa família. E eu sou muito grata por essa vibração, por ter esse sentimento, por sentir isso no meu coração, por sentir essa energia em volta de mim, por sentir essa energia em tudo. Eu sei que por onde eu caminho, por onde quer que eu esteja, eu estou sempre protegida e tenho muita tranquilidade em relação a isso. Então, assim, esse é o meu relacionamento com Deus, né? Não frequento nenhum lugar, não fico em uma instituição única para ter esse tipo de relacionamento, porque eu sou ele sou eu, né? Eu sou filha, eu estou aqui, eu vivo e diariamente eu me renovo junto com ele. Então esse é o meu relacionamento com Deus e é maravilhoso. Bom, acabaram as perguntas. Novamente muito grata por esse convite, novamente muito grata por poder responder. Estou muito feliz de estar aqui participando e que as minhas palavras e que a minha forma de se comunicar tenha trazido para você um pouco de reflexão, um pouco de paz, um pouco de alegria, de harmonia, de gentileza, de gratidão, de esperança, de prosperidade, de abundância, seja em qual área da vida que você esteja precisando nesse momento. Obrigada, obrigada, obrigada e gratidão por estarmos aqui. É isso. Espero que tenha gostado e que tenha feito sentido para você. Eu gosto muito de ouvir as pessoas, as diferentes opiniões e ponho sempre em prática a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, 21, pondo tudo à prova e ficando só com o que é bom. Faça isso e transforme seus relacionamentos